E como a mente acha paz nesse bombardeio de notícias ruins? Estupro, assassinato, suicídio, intolerância, guerra, pandemia. Até nas redes sociais, onde antes a gente encontrava um ambiente para dar risada, né? Para ficar mais à vontade com os memes e curtir fotos dos amigos. Desfilam as últimas imagens de uma realidade sem filtro e difícil de encarar. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Café com a Psicóloga. E a reflexão nessa segunda-feira é: será que tanta notícia ruim seria capaz de afetar a saúde mental até mesmo de quem parece estar bem? Eu jogo essa pergunta agora para a repórter Cris Neres, que está com a psicóloga Michele Ribeiro. Bom dia, Cris. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Pois é, justamente o que a gente vai saber, né? Tomando como base os acontecimentos que nós tivemos aí nas últimas 2 semanas, bastante pesados, né? É justamente o que a gente vai saber com a psicóloga aqui, a Michele Ribeiro. Será que tanto acontecimento ruim, Michele, é capaz de afetar mentalmente até as pessoas que aparentemente estão bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão me acompanhando hoje. De fato, o que a gente tem, assim, falando de seres humanos saudáveis mentalmente, de maneira geral, é o que a gente chama de empatia. Então, é muito natural a gente se empatizar com uma situação que é aparentemente difícil, né? Ainda mais situações críticas que a gente vivenciou, viu, né, na mídia recentemente. Então, afeta, sim, com certeza. Porém, né, uma coisa que a gente aprendeu em termos de sobrevivência é se proteger, né? O ser humano tem muitas defesas. Então, a gente consegue, né, separar aquilo que é meu daquilo que é do outro. E quando a gente está ali como telespectador vendo uma notícia, né, traumática assim, a gente consegue entender que, ó, tem alguém cuidando daquilo ali. Então, não me afeta tanto. Então, não tenho nada com isso, vamos dizer assim. Agora, a gente pode expandir isso pensando que a gente está lidando com uma multiplicidade de pessoas, né? Que tem traumas, tem vivências, então elas vão se afetar mais ou menos com determinada situação. E claro, as pessoas que são mais obsessivas, elas podem entender, deixa eu ver mais sobre isso, deixa eu vasculhar, por curiosidade também. Isso também acaba afetando como ela vai lidar com o dia a dia dela, né? Ela pode se afetar demais com aquela notícia. Ou seja, podemos dizer que vai tornando uma pessoa assim mais tóxica em busca de notícias ruins? Vira uma obsessão? Há esse risco? Na verdade, não há o risco de virar, né? A pessoa já tem, né, esse perfil e aí ela vai buscar cada vez mais notícias, enfim. Às vezes por empatia mesmo, às vezes deixa eu ver mais, só pela obsessão, por assim dizer, mas tem a ver com o estilo de personalidade da pessoa, como que ela é, né? Enfim, é mais nesse sentido. Não é uma coisa que afeta diretamente. Uma simples notícia não vai afetar o espectador. Engloba muitos outros fatores, né? Michele, nos últimos dias, acho que você também tem acompanhado a situação da violência, o caso do guarda municipal aqui, também do policial militar. São casos assim que realmente faz a gente parar para pensar o que realmente está acontecendo com essas pessoas, né? São vários gatilhos. O que a gente pode falar sobre isso é que não existe um único fator que leva uma pessoa a cometer um crime. Inclusive, existem estudos de muitos anos aí tentando fazer uma associação com a questão biológica, né? No caso, genética, e a questão psicológica. Então, são múltiplos fatores. O que a gente pode dizer é que uma pessoa que comete um crime, por exemplo, ela pode ter sido movida por algum transtorno psiquiátrico, pode ter sido movida também por uma questão cerebral. Existem alguns estudos que dizem o quê? Que as pessoas que cometeram determinados crimes, né, desde psicopatas ou pessoas com alguns transtornos borderline, que a gente pode variar, falar vários tipos aqui, né? Pessoas que cometeram determinados crimes têm algumas regiões cerebrais, como o lobo frontal, a amígdala, com uma baixa atividade, né? Então, o lobo frontal ele é responsável pelo quê?
pela moral, pelo senso de, peraí, o que eu faço, tá certo, errado, né? E as emoções, se ele não funciona bem e associa com as emoções, a gente age por impulso. Então a gente precisa de um equilíbrio ali também. Por outro lado, o que a gente entende? Pessoas que não têm essa propensão ao crime, por exemplo, elas também podem ter uma baixa atividade nessa região. Só que por fatores envolvendo a convivência familiar, né? Por exemplo, várias pessoas que cometeram crimes, por exemplo, que têm algum transtorno e tudo mais, elas passaram por um contexto familiar de violência doméstica, de abuso. Então, tem várias questões ali pela observação, pelo exemplo que a pessoa teve, pelos traumas que ela vivenciou. Então, tem muita gente que serial killer, se a gente for expandir, eles têm uma obsessão por um determinado tipo de pessoa, né? Eles têm um padrão que envolve uma raiva lá atrás de algum membro da família, pode ser mulher, no caso a mãe, o pai, e faz com que ele acabe agindo por impulso dessa forma, né? Agindo com estratégia e impulso, né? Então, assim, tem vários fatores, então não dá pra gente dizer, é por causa disso. Inclusive, questões, por exemplo, envolvendo assassinato e suicídio, envolve algum transtorno ali também. Né? Pessoas geralmente que acabam cometendo, serial killer, por exemplo, né, nesse sentido, ele desenvolve depois uma depressão depois que aquilo acontece, pelo perfeccionismo dentro daquilo. Então existe um padrão de saúde mental deficitária ali que leva a pessoa a fazer isso, né? Tem vários fatores. E diante dessa violência toda, dessa maldade que a gente está passando aí pelo mundo, porque está realmente pesado, acontecendo atrocidades que a gente jamais, né, imaginou que pudesse ficar sabendo o que pudesse acontecer. Como proteger as nossas crianças? Olha, dentro disso tudo que eu falei, né, eu acho que começa muito cedo na forma como eu cuido dos meus filhos, né? Então, assim, se eu não quero que ele tenha determinados comportamentos, eu preciso, o que eu tive, porque geralmente os pais que são um pouquinho mais agressivos, o que não é adequado, eles estão reproduzindo um comportamento que eles aprenderam. Então, assim, a gente precisa cuidar das nossas crianças com acolhimento, proporcionar uma base segura para essa criança, né? Então, assim, claro que tudo isso que eu falei não justifica um crime, né? A pessoa tem uma série de patologias, ela vai ter que ser penalizada pelo crime que ela comete. Mas se a gente quer, vamos começar por aí, proteger as nossas crianças é acolhendo, é conversando, é dando uma segurança. Se a criança está passando por uma dificuldade, ela precisa ter uma base segura ali dos pais. E em relação à mídia, em relação a essas informações, o ideal seria, eu não vou expor tanto essa criança a uma notícia, a um filme ou alguma coisa excessivamente violenta. Mas nada afeta mais uma criança do que um videogame, por exemplo, em que ali ela tá com aqueles estímulos de violência o tempo todo ali. Então a gente precisa cuidar muito bem, principalmente na fase de formação dessa criança. Na adolescência é a fase dos limites que precisam ser impostos, né? Então, quando a gente fala de criança e adolescente, por exemplo, a criança ela não tem o lobo frontal desenvolvido, né? Então, a gente precisa dar umas restrições nesse sentido, cuidar. Shelly, obrigada pela conversa, já do estúdio. Valeu, Cris, obrigada pelas informações. É isso aí, gente. Todas essas notícias têm um impacto negativo, claro, na nossa mente, nas nossas emoções. Vamos cultuar aí e cultivar bons pensamentos.